mais um trabalho interessante que vai nos orientar a respeito dos padrões de contração do músculo frontal. De fato, a anatomia entre os pacientes, ela apresenta algumas variações. Por isso que é tão importante a gente entender e analisar o conteúdo dessas pesquisas, porque são pesquisas que têm dados estatísticos e que direcionam, que nos orientam com relação aos padrões de contração que o músculo frontal apresenta. Tudo isso, todo esse conhecimento agregado no nosso dia a dia, acaba trazendo como consequência uma capacidade maior de individualização dos casos e, como consequência disso, sucessos com resultados mais eficientes e melhores. Então, vamos fazer a avaliação deste trabalho, que também é um trabalho que foi publicado na Surgical and Cosmetic Dermatology no ano de 2010 por André Vieira Braz e seus colaboradores, e ele traz então uma avaliação sobre os padrões de contração do músculo frontal. Na introdução, ele coloca que características anatômicas distintas e espectros cinéticos variados determinam padrões de contração da musculatura frontal peculiares a cada pessoa. E vocês vão entender que interessante que é isso. São 3 padrões de contração muscular que eles apresentam nesse trabalho e que fazem muito sentido na nossa prática clínica. O objetivo dessa pesquisa foi, então, identificar e classificar os padrões de comportamento de contração da musculatura frontal de pacientes que procuraram tratamento ou atendimento para tratamento de rugas frontais com o uso da toxina botulínica. Foi feita uma análise retrospectiva da fotografia de 83 pacientes tratados. O padrão muscular de contração foi classificado de acordo com a área hipercinética predominante, ou seja, a região que mais contrai do músculo frontal, observada na fotografia em contração máxima do músculo frontal. Após a avaliação dos resultados, foram identificados 3 padrões de contração: padrão de contração total, padrão de contração medial e padrão de contração lateral. Ao longo da pesquisa, vocês vão ver que, como o próprio nome já indica, contração total, eu tenho todo o músculo frontal contraindo desde a sua região medial até a sua região mais lateral. Eu tenho um padrão que apresenta uma contração mais medial, que fica entre as linhas da pupila, e eu tenho um padrão de contração mais lateral. De fato, o padrão total de contração foi obtido em 50,6% dos casos e foi o padrão mais encontrado com maior frequência, onde as rítides horizontais presentes no centro da fronte avançam lateralmente além da linha médio-pupilar. Ou seja, essas linhas, essas rugas, pegam a testa inteira de lateral a lateral, até o fim da cauda das sobrancelhas. O padrão medial foi observado em outros 25,3% dos casos, onde as rítides horizontais concentraram-se mais na região central da fronte, contidas predominantemente entre as linhas médio-pupilares. Então, de acordo com isso, faz muito sentido, de acordo com essas caracterizações de contração de músculo frontal, faz muito sentido a gente usar como regra e como padrão a linha interpupilar, a linha entre as pupilas, como uma referência importante para as nossas aplicações. Essas linhas de referência verticais, somadas à linha horizontal do cotofana, com esse conhecimento do padrão de contração frontal agregado, faz com que a gente tenha capacidade de individualizar e diferenciar as aplicações e a pontuação das marcações no músculo frontal dos nossos pacientes de um modo muito mais natural e individualizado, minimizando ainda mais
as chances de pitose de pálpebra ou de peso, de sensação de peso sobre a sobrancelha ou sobre a pálpebra superior. Teve ainda um terceiro padrão que foi observado em 24% dos casos, onde as rítides horizontais predominaram nas laterais da fronte, a maioria ocorrendo após a linha médio-pupilar. Como conclusões, a identificação e classificação dos padrões de contração do músculo frontal permitem avaliação mais individualizada de cada paciente, o que é um dos pilares importantes para um plano terapêutico bem-sucedido. Com base nisso, eles colocam aqui alguns conceitos na introdução, salientando que, localizado no terço superior da face, o músculo frontal, ele tem a sua origem na galha aponeurótica, abaixo da sutura coronal, e se insere na região do supercílio, entrelaçando suas fibras com as fibras do prócero, do músculo corrugador e do orbicular dos olhos. Direcionado verticalmente, ele tem a função de elevar a sobrancelha, sendo responsável pelas mímicas de surpresa, de interesse, de preocupação, aonde a gente faz a contração dessa musculatura, arqueando e levantando a nossa sobrancelha. No decorrer do tempo, com o passar de repetidas contrações nessa região, formam-se rugas horizontais na pele, com a persistência dessa contração ao longo de anos e anos, mesmo em repouso ou quando elas ocorrem de forma acentuada durante as expressões faciais, elas passam a ser denominadas de linhas faciais hiperfuncionantes, que nós geralmente interpretamos como sinais de envelhecimento. Quando essas linhas já estão presentes na face do nosso paciente, muitas vezes já não basta a terapêutica só com o relaxamento da musculatura, com a denervação química que é produzida pela toxina botulínica, nós já temos que agregar e associar outras terapêuticas, como a bioestimulação de colágeno com os fios lisos ou com os fios de lifting espiculados, já que nós sabemos que essa região da testa é uma região de risco agravado com o uso dos preenchedores, tanto os preenchedores temporários como os preenchedores definitivos. Segundo Carruthers e seus colaboradores, o uso da toxina botulínica para o relaxamento do músculo frontal representa sim um desafio, sobretudo para os menos experientes, por conta dessas variações na anatomia e na função desse músculo. Características anatômicas diferentes e espectros cinéticos variados definem padrões de contração da musculatura frontal que são peculiares e individuais para cada pessoa. O conhecimento dessas individualizações é fundamental para que a gente possa escolher os pontos de aplicação mais adequados e proporcionar, assim, para os nossos pacientes uma abordagem cada vez mais individualizada. Contudo, o que se vê na literatura não passa muito do modelo básico, do modelo clássico de aplicação. Então, por isso a importância da gente selecionar artigos como esse, que fazem realmente a diferenciação de padrões de comportamento, de contração diferentes, que nos permitem abrir o nosso leque de conhecimentos e entender ou observar melhor quais são os padrões de comportamento da contração da musculatura da mímica dos nossos pacientes. À medida que os anos passam, mais artigos e mais trabalhos vão sendo publicados, e com isso a tendência é que nós nos interemos cada vez mais dessas individualizações, ou melhor, da necessidade dessas individualizações, usando para isso recursos cada vez mais sofisticados de trabalhos e de pesquisas renomadas em revistas renomadas que podem nos trazer e nos aclarar essas questões relacionadas principalmente à diferenciação que existe entre um paciente e outro, porque nós sabemos que aplicar toxina botulínica não é um procedimento complicado. Difícil, sim, é entender as individualidades de cada caso e fazer uma aplicação individualizada.
para que a gente não tenha surpresas no final e com os resultados finais, por conta de ter perdido detalhes anatômicos ou de funcionamento da anatomia do paciente que já poderiam ter sido previstos por nós, caso a gente tivesse esse conhecimento agregado. Então, é por isso que eu trouxe aqui para vocês mais esse conhecimento, para que vocês realmente saiam do básico, saiam do geral e partam para uma aplicação de toxina embasada cada vez mais em conteúdos científicos que realmente os diferenciem como profissionais nas suas regiões e nos seus consultórios. Então, vamos ver aqui, conforme os resultados dessa pesquisa, quais foram os padrões de classificação da contração do músculo frontal. Então, o primeiro padrão descrito foi o padrão total, que inclusive foi o mais frequente, presente em 50,6% dos casos. Nesse padrão, as linhas horizontais presentes no meio da fronte avançaram lateralmente para além da linha médio-pupilar, até o final da cauda das sobrancelhas. Na prática, gente, esse tipo de padrão total é aquele quando a gente faz a nossa aplicação em formato de triângulo, às vezes é possível que ainda sobre na altura do arqueamento aquelas linhas que hoje comumente a gente chama de rugas de Wi-Fi. Por quê? Porque o músculo frontal ele apresenta esse padrão total e esse padrão ele se estende para além das linhas bipupilares, para além da linha do arqueamento, se estendendo muitas vezes até a linha de união do couro cabeludo. Neste grupo não houve padrão predominante quanto ao posicionamento da sobrancelha. Para esses pacientes, sugere-se pontos de aplicação ao longo de toda a musculatura, porque se vocês não tomarem o cuidado para aplicar em toda, de lateral a lateral, a musculatura, com doses maiores na região central e menores na região lateral, pode ser que ainda permaneçam algumas rugas insistentes e que isso comprometa o resultado final das suas aplicações. Sabemos que o músculo frontal é o único elevador do terço superior da face, sendo fundamental no posicionamento da sobrancelha. É por isso que discute-se tanto a respeito da condição ou da capacidade que nós temos de promover o arqueamento da sobrancelha. Mas eu acho que a essa altura vocês já observaram que controlar o arqueamento da sobrancelha depende muito da contração natural do músculo frontal. Então, é fato que nós vamos ter um poder de arqueamento muito maior nos pacientes que apresentam esse padrão total de contração do músculo frontal. Naqueles pacientes onde a contração é medial, ele já tem uma deficiência de levantar a sobrancelha. Se nós aplicarmos toxina botulínica nas laterais, ou seja, além das linhas bipupilares, muito possivelmente a gente vai promover uma sensação de peso sobre a sobrancelha em um paciente que já, por natureza, apresenta a cauda da sobrancelha mais arriada. Então, importante observar esse padrão de contração frontal. Por nossa sorte, o padrão mais encontrado realmente é o padrão frontal, onde a gente tem o músculo occipito frontal ativo de lateral a lateral, de linha de couro cabeludo da esquerda para a direita até a linha ao ponto tríqueo, que seria a união da testa com o couro cabeludo na parte superior. Esse padrão, de fato, favorece muito mais as nossas aplicações, a despeito de usar mais toxina. É o padrão que, com certeza, nós vamos consumir um pouco mais de toxina botulínica, por conta de apresentar um padrão de contração em toda a extensão da testa, porém, é o que mais nos permite executar essas individualizações e usando a nosso favor a própria contração da musculatura do frontal, no sentido de promover ou favorecer o arqueamento ou o não arqueamento da sobrancelha. Tá? No final aqui dessa descrição, eles recomendam aquilo que nós também recomendamos na nossa prática clínica, que é o espaço de 1,5 centímetro acima da sobrancelha na linha médio bipupilar, para evitar a pitose de pálpebra. Lembrando que
o paciente ele pode apresentar uma ptose de pálpebra mesmo antes de aplicar toxina botulínica. Pode ser uma característica anatômica da pálpebra, da região dos olhos do paciente de vocês. Então, prestem atenção nesses detalhes, porque se vocês já estiverem em frente a um paciente que tem deficiência na contração do músculo frontal nas regiões além da linha bipupilar e ele ainda tiver excesso de pele e vocês aplicarem aí toxina botulínica nessa região, certamente vocês vão acentuar o efeito de peso sobre a pálpebra superior, além de inibir por completo ou por quase completamente o movimento do frontal nessa região e do movimento da cauda da sobrancelha, tá? Então, 1,5 acima da sobrancelha seria aquela zona de segurança para evitar a ptose de pálpebra, caso atinja o músculo elevador da pálpebra. O segundo padrão de contração é onde a contração ela ocorre mais no centro da testa, entre as linhas bipupilares. Esse padrão corresponde a 25,3% dos casos. Nessa situação, as linhas horizontais se concentram na região central da fronte, geralmente contidas entre as linhas bipupilares. Devido a essa conformação muscular, também é denominado padrão em persiana. Neste grupo, há um predomínio do posicionamento retificado das sobrancelhas, com muito comumente onde vocês vão encontrar a pitose da cauda da sobrancelha em alguns casos, tá? E é essa que é a questão. O músculo ele já não tem um poder de contração além das linhas bipupilares. Se nós inibirmos e relaxarmos ainda mais a contração da musculatura nessa região, neste tipo de padrão de contração, nós vamos estar, sem querer, favorecendo uma pitose de sobrancelha para um paciente que já apresenta configuração de cauda rebaixada de sobrancelha, tá? Nesses casos, sugere-se evitar a aplicação fora da área citada devido ao risco de acentuar a pitose de sobrancelhas. Antes de seguir para o padrão 3, eu vou fazer uma breve recapitulação aqui do padrão 1, que eu não mostrei a figura. Então, olha, recapitulando, o padrão 1 é aquele padrão total de contração do músculo frontal. O paciente ele contrai formando linhas ou rítides horizontais de canto a canto. A linha bipupilar está mais ou menos aqui e as rugas elas vão muito além do limite da linha bipupilar. Tá? A sugestão de distribuição de pontos de aplicação é ao longo de toda a fronte do paciente, de todo o músculo frontal. Se nós pretendermos promover o arqueamento da sobrancelha, muito possivelmente sobrarão rugas aqui na lateral, nessa região, para além da linha da pupila. Tá? Diferente do padrão 2, onde a contração do músculo frontal, olha, ela é mais central. Então, é um paciente que não tem força muscular aqui nessas regiões laterais. Olha aqui onde eu estou colocando a mãozinha para evidenciar para vocês como não é que seja complicado tratar esse tipo de casos, mas é importante que a gente realmente observe o padrão desses pacientes. Percebam que ele não tem musculatura ativa para além da linha bipupilar. Isso já favorece uma queda da cauda da sobrancelha, que se nós acentuarmos a aplicação de toxina botulínica aonde ele já não tem força muscular, certamente a gente vai acentuar o peso sobre a cauda da sobrancelha e favorecer ainda mais uma pitose de sobrancelha ou pitose de pálpebra, caso o paciente já apresente um excesso de pele. Tá? Então, nos casos de padrão total de contração do músculo frontal, orienta-se fazer aplicação ao longo de toda a faixa muscular. Já no padrão de contração medial,
a toxina ela fica mais localizada entre as linhas bipupilares, tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui para que a gente veja o terceiro padrão de contração, que é o padrão lateral, também menos frequente, observado em apenas 24% dos casos, onde as rítides horizontais elas são predominantes na lateral da fronte, a maioria após a linha médio pupilar. Ocorrem em menor quantidade e intensidade, estando até mesmo ausente em alguns casos na região central do músculo frontal. Não é um padrão tão comum, mas ele também pode aparecer como uma situação clínica no consultório de vocês. Olha qual é a característica clínica desse padrão de contração muscular. A gente vê aquela cauda de andorinha que às vezes eu comento em aula, com a contração mais ativa na lateral da sobrancelha, na cauda da sobrancelha, do que na região da glabela. Então, a gente pode utilizar menos toxina na região central do músculo e tomar cuidado, porque este paciente já é um paciente que tem favorecido o arqueamento natural da sobrancelha. Por quê, gente? Olha aqui para esse desenho. O músculo é mais ativo na região da linha do arqueamento. Então, ele naturalmente já apresenta um padrão de contração nessa região. Observem as mulheres que já têm uma sobrancelha arqueada naturalmente, elas muito possivelmente apresentam esse padrão lateral de contração do músculo frontal. Tá? Então, o que nós fazemos aqui? Nós aplicamos toxina na região central, não há necessidade de promover um exagero de toxina na região frontal, na região medial do músculo frontal, porque ele não apresenta fibras que têm contração muito significativa, e aqui nós temos que, com o auxílio da linha do arqueamento, promover muito sutilmente a limitação do arqueamento, da linha do arqueamento da sobrancelha, para que o paciente não se estranhe e também, da mesma forma que o anterior, não sinta uma sensação de peso ou de limitação nos seus movimentos, porque este paciente com padrão 3, ele é um paciente que está acostumado a ver no espelho o movimento da sua sobrancelha, porque ele tem a porção lateral do músculo frontal bastante ativa e bastante hipercinética. Tá? Então, são esses os 3 padrões de contração muscular. Os autores relatam também na discussão casos dentro dessa amostra que foi estudada por eles de assimetria de padrão. Então, vocês estão vendo que às vezes o paciente ele contrai mais um lado do que o outro, e nada impede de vocês aplicarem toxina botulínica de forma assimétrica, mais de um lado do que do outro, após a avaliação clínica. Então, eles comentam outra questão, que é a carência de estudos que fazem as avaliações desse tipo de padrão de contração, e o quão importante é que nós estejamos extremamente atentos a esse padrão de contração para favorecer a natureza do nosso paciente ou limitar as chances de erro nas nossas aplicações. Houve a técnica de aplicação sugerida para cada grupo levou em consideração a área muscular hipercinética, pois é sobre ela que se formam as linhas hiperfuncionantes. Além disso, que nós chamamos de rugas, né? Rugas da idade. Além disso, observamos que o padrão de contração também se relaciona com o posicionamento das sobrancelhas. Houve predomínio do tipo retificado nos pacientes com padrão medial, que é aquele que tem uma contração mais central, e do tipo arqueado no padrão lateral, onde o músculo frontal é realmente mais ativo na região da linha do arqueamento. Isso reforça o conceito de que uma única técnica, ou seja, um protocolo comum, não vai satisfazer a característica de todos os grupos. E para que nós tenhamos um resultado harmônico e uma abordagem individualizada, é fundamental que a gente identifique e saiba fazer essas diferenciações entre os padrões de comportamento de contração.
Por exemplo, no padrão medial, onde o paciente tem a contração mais central, deve-se evitar aplicar toxina além das linhas médio-pupilares para evitar o peso na região da cauda da sobrancelha, tá? Então, são situações que realmente nós temos que avaliar, nós temos que individualizar esses casos e quanto maior for a nossa visão apurada sobre essas situações individuais, melhores os resultados que nós vamos obter nas nossas aplicações de toxina botulínica. Como conclusão desse trabalho, resultados insatisfatórios no tratamento do músculo frontal geralmente decorrem da paralisia muscular total com perda do movimento das sobrancelhas e com relaxamento muscular assimétrico, com alterações nas expressões faciais ou ainda a não correção das rugas desejadas. Para uma abordagem eficaz das linhas hiperfuncionais frontais, por uso da toxina botulínica do tipo A, faz-se necessário reconhecer os diferentes padrões de contração do músculo frontal. Novamente, eles salientam que não existe fórmulas prontas, cabendo a cada profissional avaliar e compreender os anseios de seus pacientes. A identificação e classificação destes padrões, juntamente com a sugestão de pontos, torna o tratamento cada vez mais preciso e previsível. Ao final desse trabalho, existem aqui algumas referências bibliográficas que vocês podem lançar mão e consultar. É uma excelente pesquisa que nos abre os olhos para questões importantes na individualização das nossas aplicações de toxina botulínica.